colocar aqui também. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa segunda semana, à nossa segunda aula da turma de Ciências Biológicas, onde hoje nós iremos abordar o assunto metodologias ativas em sala de aula. Eu acredito que seja um assunto bem pertinente, tá, para quem está em sala de aula hoje. E nós temos que mudar as nossas metodologias diante do que a tecnologia nos permite, né, e até pela nossa evolução. Né? As aulas vêm acontecendo, as turmas vêm evoluindo, a cabeça das equipes, né, de coordenação também vão mudando, as ementas nos dão esse direcionamento, e aí nós nos adequamos a esta situação para que nós tenhamos aulas produtivas e, ao mesmo tempo, né, que vocês consigam assimilar o que o professor está tentando de passar. Bem? Bom, então eu deixei aqui algumas, né, orientações a vocês. Tá? E entre elas, dá uma olhadinha nesse material. Dá uma olhada nesse material, essas páginas da web, onde eu deixei 3 aqui, né? Os 4 pilares da educação, as tecnologias na educação, o uso de tecnologias digitais em tempos de pandemia é uma realidade, eu não poderia fugir deste assunto. Né? Com certeza esse assunto não estaria sendo trabalhado há 3 anos atrás. Né? As turmas de 2020 já iniciaram com esse conteúdo. Né? E, infelizmente, eu dou sequência com isso, né? Porque nós vivemos esse momento. Mas também seria um momento que mesmo que nós já tivéssemos passado por eles, né, esse da pandemia, né, nós ainda abordarmos essa situação, porque uma nova situação poderia ocorrer e não deixa de ser uma bagagem, uma experiência para vocês. Né? Então, deixo aí esses 3 textos, onde a gente vai abordar já cada um deles. Temos uma atividade valendo 1 ponto, tá? O prazo dessa atividade é até a próxima semana, na quinta-feira, dia 18, às 23h55, é o momento que vocês têm para postar esse conteúdo. Tá? Ele vale 1 ponto, né? E eu vou ter que ler cada um deles, né? Analisar a profundidade que vocês foram nesse questionário, né? Que tem respeito à nossa aula aqui, a leitura desse texto aí, né? E aí eu deixei ali uma observação para vocês. Respostas parecidas são consideradas como plágio e os envolvidos receberão nota 0. Quando eu digo os envolvidos, né, ambos os que têm, né, aquela resposta parecida. Como aqui eu considero, né, o ponto de vista de vocês bastante pessoal em relação a esse questionário que eu deixei. Então, dificilmente nós teremos situações, né, que sejam parecidas. E, como você sabe, dentro de uma instituição, o plágio ele deve ser punido. Né? Eu citar uma obra de alguém, uma passagem de alguém, onde eu coloque entre aspas, já informando, né, já sinalizando que aquilo não é meu, e eu dando crédito a quem escreveu, né, de autoria de fulano de tal, isso não é considerado um plágio. Mas a partir do momento em que eu pego uma sequência toda, copio e colo, né, e utilizo aquilo para o meu trabalho, o meu desenvolvimento, ainda coloco aquilo como se fosse da minha autoria, né, isso não é legal, vamos dizer assim. Isso não é ético. Até a gente estava trabalhando nessa disciplina de ética, agora mesmo na ciência da computação. Tá? Então, não é ético. E aí, né, eu acho que, a partir do momento que não seja ético, ele cabe, né, às suas devidas
punições e, no caso aí, seria essa. Então, cada um faça o seu, analise, leiam com calma e tudo mais, né? E vão lá e respondam para mim. Coloque o seu ponto de vista, coloque a sua análise, coloque a sua crítica. É isso que eu busco, enxergar o lado crítico de vocês. Né? Isso vai estreitar a nossa comunicação, né, entre docente e discente. Isso estará estreitando, né, os laços entre professor e aluno. Situações que vocês um dia, né, irão vivenciar, né, isso estará presente também dentro do meio de vocês. Então, aqui nós estamos moldando, né, aqui nós estamos orientando cada um de vocês. Junto com esse material, e antes de fazer essa atividade, eu recomendo, leiam, assistam esse vídeo, os dois vídeos, o ensino híbrido e as metodologias ativas, né? É um vídeo de 2 minutos e 40, algo rápido, mas que dá para você ter uma percepção e definir, né, a sua linha, né, de desenvolvimento, de sequência, tá? Assim como metodologias ativas, é um vídeo de 6 minutos que também irá trazer esse autoconhecimento para vocês aí. Bem, uma situação que hoje eu até encontrei e achei bastante interessante quando a gente está falando das metodologias ativas em sala de aula, né, da professora Cristiane Bacho, né? Então, são essas contraposições do que nós achamos, do que nós consideramos como uma sala de aula inovadora. Do pouco que eu busco sempre estar lendo, né, sempre estar aí me atualizando, não somente dentro da informática, porque é uma área que exige muito de nós, né, uma constante atualização em função das tecnologias que a cada dia se renovam, né, e se você ficar parado, de repente você percebe que você está obsoleto. E onde que eu quero chegar aqui, que é o uso do termo obsoleto. Você está ultrapassado, né? Porque as tecnologias, elas se renovam, né? Essas tecnologias avançam a cada dia, e se nós não fizermos uso e tentarmos acompanhar essa evolução, nós estaremos totalmente fora do mercado. Eu digo isso para nós que somos da área de tecnologia da informação, né? Isso é uma obrigação para nós nos mantermos atualizados, né? É diferente para um outro público, né, que é aquele público do usuário, né, onde você utiliza a ferramenta que lhe é necessária e você procura dominar aquela ferramenta, ou então, né, que você domine o mínimo que seja plausível para o seu bom rendimento, né? Mas entre as minhas leituras, né, eu estava vendo um livro, tá? E esse livro, ele chama O Homem que Ri, né? E nesse livro, O Homem que Ri, né, ele é do Victor Hugo. O autor dele é Victor Hugo. Uma passagem interessante que me surgiu ali, né, dentro do comentário dele, foi o seguinte, e eu até comparei com a situação que nós vivenciamos hoje, né? O paraíso dos ricos é o inferno dos pobres. Parei, analisei essa situação, né, e dentro da atual conjuntura em que vivemos, né, diante dessa pandemia, diante das dificuldades impostas, não somente para o nosso país, mas para o mundo como um todo, você chega nessa conclusão mesmo, né? Que poucos vivem no estado de bonança. Quando eu digo poucos, dentro do universo que nós temos de milhões de brasileiros aí, né? Mas a fatia, né, dos que são chamados aqui pobres, e hoje nós ainda temos os considerados miseráveis, que até numa estatística, né, a cada 10, 3 são considerados miseráveis para os dias de hoje, com tendência de aumentar em função da política externa,
da política interna, né, dessa loucura de dólar, de pré-inflação, né, que está embutida aí, tá? Então, isso tende-se a aumentar, e eu trago este conceito para a sala de aula, né? A sala de aula inovadora. Então, por que eu quis chegar até aqui? Eu coloco para vocês, nós vamos fazer uma contraposição hoje, tá? um meio debate, tá? E o tema que eu coloco para vocês hoje seria este: o paraíso dos ricos é o inferno dos pobres, tá? Livro do Homem que Ri, né? Do autor, que ele é um pouco até emblemático, né? O Victor Hugo, né? Mas que é bem visto hoje, né? É bem comparável hoje com essa situação, né? Por quê? Como que eu irei trabalhar esse tema dentro da sala de aula, né? Em uma sala de aula inovadora, né? Se eu considerar, tá? Se eu considerar uma ação reflexiva, né? E é aqui que eu dou o meu start, é aqui que eu dou meus primeiros passos, e é aqui que eu coloco para vocês, né, essa frase, né, que nós passamos aqui. Por que reflexiva? Quando eu digo reflexiva, reflexiva, aquilo que age com reflexão, né? Ao mesmo tempo, eu vou fazer esse comentário, né? Mas eu tenho que trabalhar com ponderação, com serenidade, né? Com uma pré-meditação antes de chegar e abordar esse assunto em sala de aula, porque de repente eu posso estar, né, ofendendo alguém, ele sem perceber eu posso estar ofendendo alguém, né? Intencionalmente eu posso estar ofendendo alguém, então é necessário que eu medite, né, essa colocação, né, que eu medite, né, o que o Victor Hugo quis dizer, né, com essa pequena narrativa, né, e eu possa, né, dar sequência a esse assunto. Tá? Então, eu percebo, né, que, às vezes, eu tenho que agir, tá, com muito mais psicologia do que domínio do assunto. Tá? Então, a primeira regra é essa, né? Reflexiva. Centralizada no aluno. Por quê? Porque é um assunto que eu estarei explanando, colocando como ponto de vista para vocês aí. Né? Um ponto de vista que pode ser distorcido, né? Então vamos fazer uma aula aberta hoje, tá? Vamos fazer uma aula aberta. Eu vou pegar aqui 2 alunos. Bem? 2 alunos aqui. Quem que os 2 que chegaram por último? Matheus. Como que você iria trabalhar esse tema de uma forma reflexiva, né? Nessa colocação do Victor Hugo, o paraíso dos ricos é o inferno dos pobres. Como que você iria refletir esse assunto diante de uma sala de aula, diante de uma plateia, onde você estará ali explanando o assunto? Se você puder abrir o microfone, Matheus. Boa noite, professor. Boa noite, sala. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Então, professor, eu iria abordar o tema de uma certa forma, uma aula mais ouvindo mais estudante, frequentemente, trabalhando
o tema de uma certa forma em que todos os alunos participassem. Certo? Legal quando você colocou essa situação da absorção do aluno, né, Matheus, da reflexão que eles devem fazer diante da ponderação, né, dessa frase de Victor Hugo. Quem que chegou depois aqui quem que chegou antes um pouquinho aqui teve uma menina, Daiane. Você mesmo, Daiane, você foi a penúltima aluna a chegar aqui na sala. Qual é o seu ponto de vista, Daiane? De uma forma reflexiva, você trabalharia esse assunto, né? Motivando os alunos a raciocinar, né? Centralizando o assunto dentro da sala, né? Como que você explanaria essa situação? Você pode abrir o áudio, Daiane. Ah, tá. A Daiane está colocando para nós aqui no chat, gente. Olha, 2 pontos de vistas, né, bem diferentes, bem identificados aqui, tá? Mas com o mesmo objetivo. Enquanto o Matheus levaria, né, para o lado da reflexão, né, da autoanálise, né, a Daiane mostraria com exemplos. Quer dizer, esta é a dificuldade do professor, do docente, no momento em que ele está diante de uma sala de aula, explanando um assunto e subentendendo que todos possam estar entendendo da forma como ele está colocando aquela explanação. E nem sempre é assim. Agora, vocês imaginam essa dificuldade quando nós trabalhamos dentro de um ambiente, né, síncrono. Mais distantes ainda. Onde a aula ela tem que envolver o aluno para ela se tornar motivante. Que vocês têm tudo ao redor para que isso possa dispersar a atenção de vocês. Né? E a sala de aula inovadora, ela exige o quê? Que o aluno esteja centrado, que o aluno seja questionador. Aquele conceito do professor, o dono da verdade, que chega e que expõe, é algo do passado. É algo que, nos dias de hoje, né, ele não se ajusta, né, à forma do ensino. Principalmente da forma como nós estamos trabalhando com o ensino híbrido. Por isso que eu disse para vocês, não deixe de assistir aquele vídeo que eu deixei ali. Ele é um complemento de toda essa docência, de todo esse aparato envolvido da sala de aula. Ou então, você já nunca deve ter ouvido falar, ou se ouviram falar, não sei se trabalharam ainda, a sala de aula invertida. Um assunto que nós iremos abordar. Oi, Guilherme, pode falar. Eu queria fazer um comentário de um modelo de desenvolver algum assunto interessante, tipo, e exemplos dos alunos, sabe? Tipo, por exemplo, vou trabalhar algum tema que envolvam eles, sei lá, por exemplo, esportes, entendeu? Trazer experiências deles para aula. Acho que é bastante válido desenvolver um tema desse tipo, entendeu? Falhou um pouco, eu não consegui entender esse finalzinho que você colocou aqui para nós, Guilherme. Deu um retorno, foi legal. Eu vou Se quiser colocar no chat também, fique à vontade. Eu vou pôr aqui.
Coloca lá que eu faço a leitura aqui para o pessoal. Então, gente, a sala de aula inovadora, ela traz para nós aqui, né, paradigmas do ensino, né? E esses paradigmas, ele vem a nos ajustar de uma forma que nós possamos levar o aprendizado, né, principalmente a literatura, que a gente nunca perca esse valor da leitura dos livros, né, e, ao mesmo tempo, fazer desse ensino, dessa literatura, né, uma transformação. Transformação por quê? Eu posso dizer que, ao longo da história acadêmica, da história do professor em sala de aula, sempre houve obstáculos. E sempre houve a necessidade, né, de uma evolução, de um crescimento do docente naquele momento. Então, eu posso dizer que isso daí é uma sucessão de paradigmas, né? O Guilherme nos coloca aqui, ó, é interessante trabalhar um tema a partir das experiências que os alunos já tenham tido como tema. Nessa colocação, Guilherme, que você nos deixa aqui, este assunto, né, esse tema que eu coloco aqui para vocês, ele é o mais pertinente nesse momento. Momento em que vivenciamos, momento de distanciamento, momentos de crise. Paraíso dos ricos, inferno dos pobres, né? Eu posso dizer que quando Victor Hugo escreveu escreveu essa obra e colocou esse assunto, nós não vivíamos numa pandemia. Nós não vivíamos em um distanciamento, né? Mas a colocação dele, ela caiu como uma luva para os dias de hoje, né? Para a atual conjuntura em que vivenciamos aqui, né? E essas obras, né, o uso da literatura, o hábito da leitura, né, elas acabam se tornando, né, mais claras e objetivas dentro do plano de ensino, né, dentro das possibilidades, né, que as diretrizes pedagógicas nos orientam no momento em que nós estamos em uma sala de aula. Tá? Então, olha, você estar conectado hoje, vocês serem questionadores, flexíveis, né? Sabendo ouvir, sabendo discutir um tema, sabendo aceitar a opinião do outro, não é porque o outro não aceita a minha opinião que eu considero como um adversário, né? Ou alguém que eu coloque além dos meus objetivos. Principalmente o docente, ele não pode ter essa postura. Ele não pode ter esse plano de visão e muito menos esta ação dentro de sala de aula, né? E esse desenvolvimento, né, vocês talvez não adquiram da noite para o dia. Esse desenvolvimento, ele acontece às custas das suas bagagens, das suas evoluções, né? Dentro de um mercado que vocês trabalham, dentro de uma vivência, dentro de um plano familiar e principalmente dentro da sua leitura, né? Do seu hábito do ler, do se atualizar, do buscar conhecimento. Nessas formas de ensino da sala de aula, é que entram, né, ensino híbrido, a própria sala de aula invertida, a gamificação, os problemas envolvidos, né, dentro da disciplina, dentro dos comportamentos dos atores que fazem parte, né, daquela situação, e finalizando com o quê? Personalização do ensino. É o momento em que cada um desenvolve, né, essa
personalidade própria. E às vezes até inerente à sua vida acadêmica, à sua vida profissional, né? Mas é uma situação a ser vivenciada em sala de aula, a ser trabalhada, né? E deixando aí como um verdadeiro obstáculo. Um verdadeiro obstáculo que eu sei que eu tenho que vencer, que eu sou capaz de vencer, né? E que essa etapa, esta fase, ela nada mais é do que uma evolução para o meu crescimento. Né? Principalmente quando eu consigo atingir o meu objetivo, que é colocar na cabeça de vocês algo que estava preparado naquele plano de ensino, né? Que todo plano de ensino ele tem toda essa sequência. Terminando com o quê? Com a conclusão. E essa conclusão do que é? Lá do início do seu objetivo. Né? E também um outro assunto que nós iremos abordar aqui é o plano de aula. Como construir um plano de aula. Como absorver do plano de aula o que realmente o aluno necessita. O outro lado tem que estar condizente com o meu desenvolvimento aqui no início, no princípio.